Olá, amigo internauta, leitor do jornal Diário de Suzano. Está começando aqui mais um DS Entrevista aí com uma sessão aí, vamos dizer assim, uma sequência com os candidatos a prefeito aqui de Suzano e até alguns aí da região. Hoje nós temos aqui a presença do candidato pelo PCdoB a prefeito, professor Rodrigo Assis. Ele vai participar aí, falar do seu programa de governo, comentar um pouco também da sua trajetória. Enfim, vou passar já a bola para ele. Professor, primeiro agradecer a sua participação aqui no nosso programa e dizer para você dar uma saudação aí para quem está acompanhando a gente. Bom, eu que agradeço vocês pelo convite, pelo espaço democrático. Gostaria de saudar o internauta, o pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência. E vamos aí fazer um debate propositivo, né, que é o objetivo da nossa campanha, né, propor questões para melhorarmos a nossa cidade. Perfeito. Só para dizer também, amigo internauta, você que quiser mandar aí alguma pergunta para o Rodrigo, fazer algum questionamento, tem aí a caixa de texto aí na live, você pode estar encaminhando. Se ele não responder aqui na live, pode responder também depois. Enfim, vamos dar prosseguimento aí. Rodrigo, queria começar aí perguntando para você um pouco da sua trajetória, né? Da sua trajetória política e também acadêmica, que acadêmica também hoje em dia na política influencia bastante, né? O que você já estudou, enfim, tudo mais. Eu queria você, né, já dando até um pitaco aí, você já foi candidato a prefeito em 2016, né? Sim, sim. Bom, a minha trajetória política começa quando a gente tem o despertar da consciência, né? Então, logo na adolescência, a gente percebe que nós temos diversos problemas na nossa sociedade. E sempre o que me chama muita atenção desde criança, né, é a questão da desigualdade social, né? Por que tem pessoas que não conseguem nem o básico para a sua subsistência? E aí, a partir do momento que você procura entender isso, né, óbvio, você tem que partir para a ciência, né? Então, principalmente a ciência social, história, enfim, toda essa parte da que nós chamamos de humanas, né? Então, eu sempre tive esse lado. E, obviamente, não apenas entender de forma teórica, mas também participar. Ficar só na teoria também é importantíssimo, óbvio, mas também ir para a parte prática. Então, também tive essa questão de ter essa, vamos dizer assim, essa predisposição para ser professor, né? E a partir do momento que eu também entro no magistério, essa questão de querer ajudar as pessoas começa a aflorar. E aí, obviamente, o caminho da política partidária, a política sindical, passou a ser o horizonte. Então, desde que eu entrei na minha categoria de professor, eu sou professor da rede pública estadual e municipal, né? Eu sempre atuei junto com o sindicato nosso, né? Tanto no estadual a PUESP, dos professores municipais, o sindicato Simpem, que são sindicatos bastante ativos na luta pela educação pública de qualidade, né? E também o sindicato é importante, mas ele também atua no nicho, é bem classista, né? E o partido político é importante porque a gente consegue ter um diálogo com a população como um todo. Então a minha trajetória ela vem, né, da parte prática, vem quando eu me torno professor da rede pública e depois quando eu faço as candidaturas. Né? Em 2016 eu fui candidato a prefeito, né? Também fui candidato a deputado estadual e hoje surgiu, né, esse debate dentro do partido, já é uma construção, né, a gente sempre está debatendo uma questão interna, e aí vamos por cima, vamos fazer o debate, vamos apresentar o nosso projeto para melhorar. Na questão de estudos mesmo, né, eu sou formado em letras, pedagogia, tenho mestrado em linguística aplicada, né, então eu sempre gostei muito de estudar, de ler, e também é importante a gente ir para a parte prática das coisas, que é por isso que a gente se predispõe nessa candidatura. Quando você foi candidato a deputado, foi já pelo PCdoB Isso, também, né? em 2018. Joia, Isso. perfeito. Rodrigo, queria perguntar para você, assim, qual vai ser aí a sua prioridade, se é que pode se dizer assim, né? Porque é difícil a gente falar, tem uma Sim. prioridade, né? A gente tem, né, o candidato sempre vai ter vários ângulos que ele vai olhar, mas assim, você olhando de primeira, eu quero muito mudar, modificar tal ponto aí na cidade, enfim. Qual seria o principal ponto aí? Olha, o principal ponto que a gente vê é que qualquer projeto que nós formos estabelecer na cidade é preciso que haja o recurso, é preciso que haja verba, que haja o dinheiro. E se nós não tivermos
um projeto de desenvolvimento econômico, né, para atrair esses recursos, a gente não consegue financiar absolutamente nada. Obviamente que a cidade ela tem os seus limites, ela precisa de parceria com o governo estadual, com o governo federal, mas também a cidade pode contribuir muito, ela tem que dar a sua contrapartida no desenvolvimento econômico. Então, dentro dessa questão, a educação, ela é uma forma, e aí entrando lá atrás, quando a gente começa a ver as desigualdades, a educação ofertada de qualidade para o trabalhador é uma forma de você suprimir as desigualdades que existem na sociedade. Então esse é o olhar, o desenvolvimento econômico, tendo a educação como um segmento estratégico para que nós conseguimos fazer isso. E aí a gente pode citar inúmeros exemplos, né, de países, enfim. O Japão, completamente destruído pela Segunda Guerra Mundial, quando investe 15% do seu produto interno bruto na educação, dominou as tecnologias aí, né? Enfim, uma superpotência. Nós temos tendo um fenômeno recente, né, que é na questão da Irlanda, que é um país relativamente pobre, mas por falar em língua inglesa e ter um nível de educação muito bom, o desenvolvimento está sendo atraído para lá. Então, por que Suzano, e a educação básica, se a gente tivesse, em termos de gestão pública, se eu tenho só esse de recurso, eu apostaria tudo na educação, porque é através da educação que você consegue fazer as transformações que nós precisamos. E a educação, ela precisa ser educação básica, que ela precisa ser bastante estruturada, né? E é a competência do município, né? O ensino fundamental, né? E também, nesse ramo da educação, a questão das creches. Mas eu olharia desta forma: desenvolvimento econômico, colocando a educação como ponto estratégico para isso, né? Saiu recentemente a nota do IDEB aqui de Suzano também, sim. É 6.3. Queria saber sua análise, você também como professor, como você analisa essa nota e a expectativa aí para um possível mandato aí de 4 anos, quais mudanças poderiam até acontecer? Legal, até como eu sou professor, eu estou no chão da escola, né? Não vou entrar em um debate muito detalhado do que significa o IDEB. É um índice, é uma índice importante, mas ele não pode ser o único aferidor da qualidade da educação, né? Nós precisamos, aliado a isso, saber se as escolas têm as estruturas necessárias, se o professor tem um plano de carreira, se existe o material disponível para que o professor possa fazer o seu trabalho pedagógico. Então, quando a gente olha para a educação, a gente tem que olhar como um todo. Se você tem um projeto que você investe em termos de estrutura, em termos de profissional, com certeza você consegue ter resultados expressivos no IDEB. Bom, comparado esse IDEB com o do Estado, né, está superior ao IDEB do Estado. Se eu não me engano, do Estado, das escolas estaduais são menores. Sim. Né? E, enfim, o que eu coloco assim, a gente não pode ficar só preso a esse índice. Ele é falho porque assim, ele não consegue ver outras coisas que nós profissionais reivindicamos, né? Não vamos ficar presos a uma nota em si. Então tem que ter a avaliação da estrutura, avaliação se o profissional de educação tem o seu plano de carreira e outras questões que também faz parte importantíssima, né? Da gestão na educação. Para a gente poder dar esse salto que eu estou colocando para você. Sim. Uma cidade que a gente sabe que tem o povo educado com educação básica, a gente vê que é uma cidade que atrai, né? E lógico, né, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, tem outras questões também, né? A questão da mobilidade urbana influencia no desenvolvimento, né? Enfim, mas o meu olhar que eu estou debruçando, né, inclusive eu convido o internauta, o pessoal que está nos acompanhando, a ler e acompanhar o nosso plano de governo, né, que são 65 propostas para melhorar Suzano. Então, o eixo central dela é o desenvolvimento econômico. Inclusive o plano de governo, eu vou entrar agora alguns pontos que eu peguei lá, você pode falar até outros que você acha bem interessante que eu possa não ter olhado, mas a questão do plano de governo para a pessoa ter acesso, eu sei que tem disponível no Tribunal Superior Eleitoral, lá na Entra na minha página, na sua página, Assis 65, tem lá o meu WhatsApp, então tem o WhatsApp da nossa assessoria, a pessoa entrou, mandou uma mensagem para mim, será um prazer enviar para as pessoas. Muitas pessoas estão pedindo, né? Não é um pormenor o plano de governo, porque sempre quando a gente está em campanha, todo mundo, mas qual que é o seu plano? Então, tá aqui, tá bem. A gente até fez um plano bem
bem bonitinho, bem organizado para as pessoas. Não é um plano também que discute a curva do vento, é bem sintético, todos nós podemos ler, acompanhar e entender qual que é o espírito ali do nosso plano de gestão. É bem direto, né? Ele Bem é bem para as pessoas entenderem mesmo como que está Isso. funcionando as suas propostas, né? Isso. Perfeito. Eu selecionei alguns pontos aqui, Rodrigo, alguns que me chamaram a atenção. Sim. E outros também que eu achei interessante e que vale ser destacado aí, ouvir a sua opinião. Primeiro, um que me chamou a atenção que é você quer dar aí uma amplitude para a comunicação a respeito aí que a prefeitura vai fazer, inclusive criando uma TV digital. Queria entender melhor como que seria essa TV digital, o intuito dela, como vai funcionar, enfim. Sim, é que a gente precisa... a informação, ela é essencial para o cidadão. O cidadão que não tem a informação, ele pode até achar que não esteja sendo desenvolvido absolutamente nada na gestão. Então, a ideia dessa TV digital, hoje em dia é até algo mais fácil com a internet. Seria aproximar o cidadão da gestão pública para que ele possa ver com transparência, que também é uma outra esfera que a gente precisa debater muito. A transparência, o cidadão consiga ver aonde que está indo o dinheiro dele, o recurso, como é que está sendo elaborado aquilo que a sociedade precisa, e também um canal de comunicação. Porque não dá para o prefeito ficar no seu gabinete lá e ninguém sabe, ninguém viu. E aparecer só na época das eleições. Então, essa ideia da comunicação, da TV digital, enfim, é uma forma de trazer a gestão pública para o município. Entendi. Né? Então, a gente tem vários recursos para isso. Tem a internet que aproxima, né? E sempre tendo essa lógica da transparência. Entendi. Outro ponto também que eu peguei lá é a respeito da implantação de pontos de Wi-Fi no município, sim, visando a democratização da internet. Eu queria que você comentasse um pouco primeiro como que vai se dar essa implantação, né? Se tem aí, digamos, recurso mesmo para fazer essa implantação, em quais lugares vão ser prioridades, e também que você comentasse um pouco sobre democratização da internet, que até inclusive um tema que eu li em alguns artigos a respeito. Eu acho interessante você dar uma pincelada. Olha, essa questão do acesso ao Wi-Fi para o público, principalmente agora em época de pandemia, é algo que foi muito caro a nós, para nós colocarmos no programa. Tem que ter esse acesso ao Wi-Fi em locais estratégicos, obviamente, não só nos pontos turísticos da cidade, mas principalmente próximo, nas periferias, próximo da população, porque nós estamos tendo um dos grandes problemas, inclusive eu continuo dando aula na Prefeitura de São Paulo, um grande problema que nós estamos tendo com a educação remota em época de pandemia, são os alunos não conseguirem ter acesso, não tem o pacote de dados, digamos assim, para poder acompanhar as aulas, para poder ter ter a substituição, né? Aquela coisa que, por exemplo, quando é um aluno que tem uma renda maior, ele consegue ter um plano. Então tem assim. Então essa ideia da implantação desse ponto de Wi-Fi seria justamente em locais mais públicos, mais bem frequentados da cidade, e principalmente na periferia, próximo da região das escolas, assim, onde os moradores estão inseridos e que estão com problema de acesso à internet. Entendi. Até por uma questão humanitária agora, para os alunos poderem frequentar as aulas e não ter essa disparidade, porque infelizmente o aluno que tem um pouquinho de renda melhor, ele está conseguindo fazer suas pesquisas, enfim, nas plataformas, e o de baixa renda está lá, né? E diria mais, a gente poderia sim fazer, inclusive a gente tem uma militância grande, enfim e tal. Nós tivemos um encontro com ele é do presidente do DCE da FATEC, né? E o DCE da FATEC, eles fizeram algo muito interessante de pegar celulares, iPods, de pessoas que não estavam mais utilizando, fizeram uma logística e entregaram para os alunos de baixa renda. Então, assim, não é só a questão do Wi-Fi em si, também nesse período agora, principalmente, é preciso garantir também, se não houver o recurso, obviamente, parcerias para que nós conseguimos fazer com que o aluno tenha esse aparelho, enfim, e ele consiga acompanhar. E para além disso, porque a comunicação, ela é um direito humano, né? Então a gente... Isso agora da questão do Wi-Fi se acentuou nesse período, mas a gente quer que haja essa informação, esse acesso à informação das pessoas para além desse período da pandemia.
Joia. Uma outra coisa que eu pincelei lá no seu plano, Rodrigo, a respeito da cultura, né, que você disse que quer fomentar aí um incentivo de festivais de cultura tradicional e popular, fomentar também a cultura local. Eu te pergunto, pretende criar algum novo evento ou melhorar outros e quais? Bem legal. E até, inclusive, a gente está aí, né, com a pandemia, né? Sim. Quem é da cultura também está sofrendo aí, passando até algumas dificuldades, dependendo. Com certeza. Essa questão da cultura, obviamente, a gente coloca nesse período de pandemia, tem a questão da aglomeração, tem uma série de questões. Mas o que a gente debateu com a companheirada, né, principalmente ali, né, nas regiões periféricas que a gente tem visto, há uma demanda por uma casa do hip hop, né? Porque você vê que tem bastante gente da juventude que faz a cultura hip hop, que é o grafite, né? Enfim, a batalha de rimas. Então, assim, do que nós poderíamos dar destaque seria isso, a criação da casa do hip hop, né? Nas regiões periféricas. Porque também é uma outra, debatendo com a juventude, né? Fizeram muitos debates, então, com Isso. essa... Não, inclusive a gente fez a Semana da Juventude. Entendi. Tá no meu Facebook, bonitinho lá, com várias pessoas da juventude que propuseram bastante coisa, né? Então, assim, e uma outra questão também é a seguinte, essa casa do hip hop ela tem que ser descentralizada, ela não pode ser na região central, porque existe um outro problema para a região periférica, que é o acesso à cidade. Então, as pessoas não têm o recurso, né, para poder pegar o transporte, não é nem só o transporte, mas de repente está longe, o lanche, enfim. E a pessoa acaba não tendo acesso à cultura pela distância e pelo problema do acesso à cidade. Então, essa ideia que a gente destaca na parte, da parte cultural é a criação dessa casa do hip hop descentralizada nas regiões periféricas. Entendi. A gente tem a demanda aí. Você também citou lá que pretende, né, criar uma Secretaria de Direitos Humanos, né? Qual seria o motivo para a criação e como que vai ser a atuação também dessa secretaria aqui no município? Legal. Essa questão dos direitos humanos deveria estar implícito em tudo, né? Porque, enfim, se a gente for debater a questão até da questão da segurança pública, né? A Guarda Municipal, se você for analisar o estatuto da Guarda Municipal, que é a Lei 13.022/2014, promulgada pela Dilma, está dizendo lá que a Guarda Municipal tem que agir sob os preceitos dos direitos humanos, né? Que é respeitar a diversidade humana e por aí vai. Então, essa ideia de colocar os direitos humanos no centro do debate, ela vem em resposta a uma banalização desse termo. Então, muitas pessoas acabam falando mal, criticando os direitos humanos por preconceito de uma certa mídia aí, sensacionalista, que a gente sabe que existe, e não sabe que os direitos humanos é algo muito mais abrangente que isso. Então, o direito à moradia é os direitos humanos. Enfim, o direito à pessoa, se ela for acusada de alguma coisa, ela ter ampla resposta, o devido processo legal. Então, uma das marcas que a gente quer registrar é a questão dos direitos humanos. Então, essa secretaria ela visaria coordenar, obviamente, as outras, para que esse termo não seja banalizado como ele está em época. A gente sabe que a gente tem um presidente de extrema-direita, né? Que, enfim, já disse uma série de aberrações com relação a esse tema específico e a gente vem para fazer o contraponto a isso. Ele tem um Ministério dos Direitos Humanos, né? Com a Damares, da cidadania lá, né? Enfim. Mas, enfim, outro ponto que eu peguei lá, Rodrigo, é criar um fundo municipal de desenvolvimento, né? Eu queria entender melhor como funciona isso. Em Mogi das Cruzes, eu sei que existe o Banco do Povo. Eu não sei se tem alguma similaridade, você pode dizer aí. Sim. Como funciona? Essa questão é o seguinte, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, existe o clássico que eu coloquei para você, que é a educação, mobilidade urbana. Então você vê que uma empresa vê que a cidade está muito bem localizada e o povo é educado, o povo ele tem um grau técnico bom, isso é um atrativo. Agora, existe também uma questão muito importante, que nos é muito cara, é a questão da economia solidária, que seria o poder público ele conseguir ajudar as cooperativas, ajudar o grupo de pessoas que têm ideias boas, só que eles
não tem, enfim, muitas vezes são vários problemas, né? Não tem um conhecimento técnico de como fazer um negócio, então é preciso que haja essa orientação. Muitas pessoas não têm a questão burocrática, né? Não sabe como é que faz, porque para você montar um empreendimento existem essas questões burocráticas, e principalmente o acesso ao crédito. Então a ideia é ter um crédito para financiar esses pequenos projetos, que vai da agricultura, que vai do artesanato, enfim. Então ter esse olhar para isso, né? Que eu acredito que seja uma das respostas que nós vamos ter que dar no próximo período, haja em vista que a recessão aí está chegando aos 2 dígitos, né? Então, se a gente for pensar só no clássico, que é empresas, aquele emprego e tal, a gente deixa de lado essa parte da economia solidária, que inclusive, né, teve uma pasta ligada a Dilma, né? Que já tem uma vasta literatura sobre isso, relacionado a isso, e é algo que a gente quer implementar sim. Né? Aí os detalhes, se é Banco do Povo, enfim, é um crédito que nós vamos disponibilizar para as pessoas conseguirem fazer suas cooperativas, fazer o negócio andar, gerar emprego, renda e... Para o microempreendedor, então, seria também destinado também, a ele? Com certeza. Entendi. Porque se você for ver onde está o emprego hoje, tá cada vez menos está na indústria, cada vez mais está nessas iniciativas, né? Está no empreendedorismo das pessoas. E a gente não tem absolutamente nada contra, muito pelo contrário, nós queremos incentivar. Suzano também tem que ser uma cidade empreendedora. Entendi. Outro ponto a respeito de restaurantes populares, né? Você pontuou isso lá. Você aí também já é de um partido, então é de se esperar algo mais popular, assim, nesse sentido restaurante popular. Queria saber quantos que você pretende construir, pelo menos de início, aonde, né, em qual local, e também a questão de como que vai fazer o financiamento, tanto para a construção quanto para manter esses restaurantes. Sim, exatamente. Bom, a gente sabe que nesse período de crise, né, a gente tem que pensar na seguridade alimentar das pessoas, né? Então, não dá para a gente ser um gestor público sabendo que tem pessoas passando fome. Então, a ideia do restaurante popular é justamente para que nós possamos atender esse caso. A assistência social tem que estar muito presente, mais do que nunca, na vida das pessoas. Então, a ideia da criação do restaurante popular, a gente já teve experiência, tem, né, do outro lado da estação, tem um financiado pelo Estado. Sim, é o Bom Prato. Lá, né? Que é o Bom Prato, mas a gente já teve aqui também, né, na região central, também teve um restaurante, e por que não criar esse restaurante e também levá-los nas regiões, sempre pensando que muito da gestão é planejada no centro, aquela ideia de centro, né? Então, por que não levar também para as regiões, principalmente as regiões mais povoadas, né, em que há o problema da fome. Então, não dá para um gestor pensar em gerir a cidade sabendo que as pessoas estão passando fome. Então a ideia, no primeiro momento, seria criar na região central, né? Dá para a gente abrir licitação, dá para a gente fazer uma forma em que caiba isso dentro do orçamento. Eu tinha dito anteriormente na questão das cooperativas, né? Então, de repente, a gente pode fazer um plano de incentivo com as cooperativas da cidade. A cidade tem digamos assim, um viés, né, para essa parte da agricultura. Então, a gente pode estabelecer parcerias com essas cooperativas para que eles abasteçam esses restaurantes e a gente consiga combater a fome, combater a falta de segurança alimentar das pessoas. E de início seriam mais em regiões periféricas? Sim, na verdade a gente pensou na região central, né, que também tem um fluxo de pessoas. Entendi. E por aí vai. Mas estender isso para as periferias. Entendi. Outro ponto também na questão da educação, voltando aí um pouco, que a gente já debateu um pouquinho sobre educação, que você pontuou lá a respeito de um acompanhamento de nutricionista, psicopedagogo e também de dentistas, né, odonto. Eu queria entender qual a importância que você vê para colocar esses profissionais na escola, seria na escola municipal apenas, né? E como vai ser também a questão do financiamento desses profissionais, né? Se você vê como possível fazer esse financiamento desses tipos de profissional. Bom, muitas vezes a gente percebe que a criança ela está com alguma dificuldade de aprendizado, às vezes é uma questão alimentar, uma questão
de ela não saber como que, enfim, ou saber não ter como se alimentar para estar bem. Então, a ideia quando a gente fala na educação básica, que é na infância, é onde você vai aprender diversos aspectos da vida, inclusive quais são os alimentos que são saudáveis, quais que não são. Então, obviamente, com o acompanhamento de uma nutricionista é extremamente importante, né, para você poder fazer essa educação alimentar das crianças também. Então, isso é muito importante para que a gente possa acompanhar aquele ser que está ali e tem que saber quais são os alimentos nutritivos ou não. Tem o que a gente vê de merenda nas escolas, já é algo servido, né? Inclusive na Prefeitura de São Paulo tem experiências muito bem sucedidas de self-service, de que a criança ela mesma se serve, né? É passado a ela o cardápio e ela mesma se serve dentro daquele componente nutricional, da mais tenra idade. Então você vai criando esse, entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, mas vai criando essa educação ou esse condicionamento, a pessoa já vai sabendo que ela tem que saber escolher bem os alimentos. E eu acredito que seria uma adaptação, não seria grandes coisas. Se você analisar na vida concreta, nas experiências concretas que isso aconteceu, você não precisa de grandes recursos, grandes aportes para isso. É só um olhar diferenciado para que a gente possa contemplar isso também, a educação alimentar das pessoas. Certo. Rodrigo, uma coisa também que a gente, quando analisa a respeito da Secretaria de Segurança Pública, né, dados de SSP, que a gente chama aqui na redação, inclusive, que é os dados de homicídios, de roubos, enfim. Suzano nunca fica assim como o que mais tem, mas também nunca fica muito abaixo. Eu queria entender também suas propostas para a área da segurança aqui na cidade, a respeito aí GCM, que a gente tem atuação aí da GCM na cidade, enfim, outros pontos que você analisa para a segurança de Suzano. Bom, a segurança, primeiramente, né, é aquilo que a gente já sabe, tem que ter a repressão, tem que ter resposta, o cidadão não pode ficar desamparado, né? A gente sabe que, como eu já citei, o Estatuto da Guarda Civil, ele dá prerrogativa, inclusive é até bom a gente informar as pessoas, né? Vendo esses vídeos aí no YouTube, Facebook da vida, teve uma ocorrência policial que quem foi atender não foi aqui na cidade de Suzano, mas foi numa outra cidade. Quem foi atender foi a guarda municipal. E aí o cidadão falou, não, eu quero a polícia, enfim. Mal sabe ele que a guarda municipal tem esse poder, né, de polícia, então ela tem que estar equipada, né? A gente precisa dar treinamento, inteligência, então toda essa parte a gente tem acordo. Só que a questão da segurança ela não pode parar aí. A gente também tem que pensar no que leva as pessoas a cometerem crime. Tem a questão individual da pessoa, enfim, tem essa questão psicológica, mas também tem a questão dos índices sociais. Quando você tem uma cidade bem organizada, quando você tem o Estado olhando para a sua juventude, que principalmente é que figura nas estatísticas, você consegue ganhar, o Estado consegue ganhar essas pessoas com atividades culturais, com educação, fazendo com que ela não seja seduzida para a criminalidade. Então a gente não pode ter um olhar só na parte repressiva. Temos que ter um olhar na parte repressiva, mas nós também temos que cuidar da parte da geração de emprego, da profissionalização, enfim, cultura, porque isso com certeza ela vai influenciar positivamente na sensação de segurança das pessoas. Certo. Eu estava pensando aqui numa outra questão, mas me fugiu. Eu vou voltar aqui em umas outras coisas, se eu lembrar eu faço a pergunta. A respeito de né, a gente sabe aí que todo ano tem a questão do orçamento, né, para o ano seguinte, sim, que já, por exemplo, né, então para quem está acompanhando a gente, então o orçamento de 2021 que pode ser para um outro prefeito foi votado esse ano. Então eu queria entender um pouco se você tem alguma proposta. Você disse que até fez aí uma semana da juventude, debateu com o pessoal mais jovem o que eles querem para a cultura, enfim. Você pretende fazer algo voltado para a questão do orçamento, de repente alguma coisa de ouvir a população, o que eles preferem, o que eles gostariam que tivesse mais investimento, algo nesse sentido, você pretende? Assim, a gente, como é um governo progressista, né, um governo de esquerda, a gente tem como marca criar os conselhos populares, né, que já teve, se eu não me engano, aí
falha a memória, que é muita informação, mas se eu não me engano, Suzano já teve a Secretaria de Participação Popular, que é onde vai ser feitos os conselhos populares. Então a gente tem que entender bem o orçamento. O orçamento municipal ele é engessado, né? Se não me engano, 47% para pagar a folha. Tem os 25% mínimo para a saúde, né? Tem também a parte da educação, que é mínimo 20%. Assim, o que sobra disso para investimento é coisa de 5%, 6%. Mas já é muito dinheiro que dá para fazer bastante coisa. E a população tem que, dessa porcentagem, né, que há limite orçamentário para fazer isso, a gente tem que ouvir o que a população quer, porque a população, na verdade, esse plano de governo que a gente estabeleceu é conversando com o povo. O povo vai dizendo o que vai fazer. Entre aspas, se você tiver uma boa escuta, um bom canal de comunicação com a população, ela mesma vai te dizer o que precisa ser feito, né? Então, na questão do orçamento deliberativo, então, faz o Conselho Popular, né? Escuta a demanda da população e é destinado recurso para lá, para que seja contemplado, né? Isso já funcionou na cidade, isso é uma marca dos partidos de esquerda progressista, né? Que são os conselhos populares, e a gente tem essa questão. Perfeito. Eu lembrei a pergunta que eu ia fazer, sim. Que é a respeito de... A gente sabe aí, por exemplo, que Suzano tem aí a questão das calçadas, mais da região central, elas têm muita reclamação. Aqui no DS a gente faz algumas pautas a respeito da zeladoria, né? Isso. Eu queria entender primeiro se você pretende assim deixar para os comerciantes fazerem o conserto das calçadas e também a respeito do asfaltamento de vias, né? Se você tem algum projeto específico para isso, vai priorizar quais bairros, enfim. Sim. Com relação à zeladoria na parte do asfalto, a gente tem visitado, né? Por exemplo, eu tenho visitado bastante ali a região do Sertãozinho, Chacarameia. Então você vê que ali tem até buracos, né? na rua. Então ali o nosso espírito é primeiro atender. A gente sabe que se eu falar aqui eu estaria mentindo, vai ter dinheiro para tudo. Não, obviamente a gente tem que ver onde que há a maior urgência. E a maior urgência está nessas regiões periféricas, mas que não tem a parte da região central, que não faz parte do cartão postal, digamos assim. Então aquela região, também a região dos Palmeiras, algumas estradas vicinais, você vê que tem até ônibus atolado. Então assim, o nosso plano é primeiro atender essas regiões, que muitas vezes, né, não são estratégicas para a cidade, mas não são muito habitadas, né? E aí, infelizmente, sai do radar da gestão pública. A gente tem outra prioridade, a gente vai na onde que precisa. Então, essas regiões é uma região que a gente precisa contemplar. Agora, com relação à zeladoria, que é a questão da calçada, tudo vai da questão da parceria, né? De repente, enfim, aí a gente precisa olhar com um olhar mais técnico, né? As contrapartidas, de repente, se o comerciante fez, dá uma contrapartida de imposto, enfim. Entendi. Mas o que não pode deixar é o serviço a se fazer e o povo sofrendo, e ninguém toma uma atitude. Então, isso não pode ser o espírito de nenhuma gestão, né? Nem que tenha que estabelecer contrapartidas, a gente precisa analisar cada problema. Perfeito. Agora entrando um pouquinho também a gente não comentou ainda aqui a respeito da saúde, né? A gente sabe que aqui na região, em Suzano, melhor dizendo, né, tem aqui o Hospital Regional, que já está há alguns anos aí, né, nem foi construído, está sendo levantado agora só. Também tem a questão do HC, que o DS até fez aí uma pressão, pode-se dizer assim, no governo do estado para abrir os leitos para enfrentar a Covid-19. Eu queria entender quais são suas propostas para a área da saúde aqui em Suzano, a respeito do hospital regional, qual sua análise para essa demora que aconteceu e também se você, enfim, concorda aí com tudo que está acontecendo, tanto no hospital regional quanto no HC e outras propostas que você tenha. Muito bom. Bom, primeiro que assim, a questão da saúde, óbvio que nós precisamos lutar para que nós tenhamos, né, um hospital público aqui na cidade de Suzano. É outra novela, igual a novela da alça do Rodanel, era um lugar, aí manda para o outro, enfim. E aí você vê que a obra não anda. Então, se a população, né, me dá o prazer de ser eleito, né, a oportunidade de ser eleito, a gente vai lutar para que nós tenhamos, sim, o Hospital Regional de Suzano.
Tem que ter contrapartida? Vamos atrás da contrapartida da prefeitura. Isso é um ponto. Agora, a gestão pública, né, na parte da saúde, não pode depender só do hospital. Porque o hospital, se a gente for olhar o que é feito no SUS, né, em termos de serviço para a população, 80% é de baixa complexidade. E essas baixas complexidades você resolve nas UBSs, né, nas UPAs, tem a UPA do Jardim Revista lá, né, que era para ser, que fechou, enfim. Então você tem que ter primeiramente um planejamento descentralizado. Então em cada bairro precisa ter essas UPAs equipadas, né? Porque também não adianta você não ter essas UBSs, né, e essas UPAs atendendo a população e você deixar tudo centralizado num lugar só. Então porque o hospital não é só um prédio, aqui está o hospital, tem que ter equipamento, tem que ter logística, tem que ter uma série de coisas. Então o que nós pensamos para a saúde? Primeiro, estruturar as UBSs, as UPAs nos bairros, com médico, para atender essa grande demanda, 80% de baixa complexidade, que é diabetes, pressão alta, enfim, coisas que você resolve ali no ambulatório mesmo, né? E os outros 20%, que já é uma complexidade maior, a gente tem a capacidade de atender aqui também. E aí a gente consegue dar essa melhoria para a saúde. Principalmente a saúde é algo que o cidadão mais reclama porque ele sente, saúde e segurança, obviamente, né? Que ele sente ali na pele. Quando ele procura um médico, não é atendido, ele já sente que ele está sendo desassistido pelo Estado. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Você tocou na questão de mais médicos, e mais médicos seria por meio de concursos. Eu não coloquei aqui, mas me veio à cabeça aqui que eu li lá no seu plano. Você colocou que vai tirar os... Né, no que o pessoal fala de cargos comissionados para fazer aí mais concursos públicos, né? Então entraria nessa questão. E também tem a questão da gestão das OS, das organizações sociais aí, que a gente vê que muitas vezes, né, não é tão vantajoso para o cidadão. O que a gente defende é concurso público, profissional valorizado, para que possa dar um bom atendimento para a população, né? Agora, a gente tem um problema estrutural no Brasil, que é a questão dos médicos, né? Que é um curso muito caro, né? Concorrido na parte pública, na parte pública, E, enfim, e na parte privada é um curso extremamente caro. A gente tem aí, a gente precisa ter aí já não é tanto na alçada da prefeitura, mas precisa ter uma política de formação de mais médico. De repente o médico sendo formado pelo Estado, digamos assim, ele dá uma contrapartida, né, tendo tantos anos para atender o público, né? Então tem que começar a ter essas ações, porque de fato a gente tem problema na formação de médicos no nosso país, mas isso não pode ser um entrave para nós pensarmos aquilo que é o correto de ser feito, que é a descentralização da gestão, né, da gestão do SUS. E obviamente, né, falando em SUS, a gente não pode deixar de ressaltar o trabalho do SUS no período dessa pandemia, que você vê que nós temos países que não têm o SUS e está muito pior do que a gente. Por exemplo, o próprio Estados Unidos. Se a gente não tivesse um serviço de SUS, que é uma luta histórica, né, para que nós possamos ter essa rede pública, então ela está aí, ela precisa ser melhorada, ela não precisa ser extinta, né, como alguns erroneamente defendem. Então, gostaria de exaltar o trabalho do SUS, dos profissionais do SUS aqui. Perfeito. Rodrigo, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria aqui de selecionar mais alguns pontos. Claro, vamos voltar de novo para a questão da educação. Você é a favor do retorno das aulas esse ano? Não sou a favor do retorno das aulas esse ano. Inclusive, o prefeito fez um decreto até outubro, né? 30 de outubro. Eu já colocaria um decreto até o final do ano, porque a gente sabe que até o final do ano nós não teremos uma vacina, né? Então, enquanto nós não tivermos vacina, nós não tivermos segurança, nós não podemos retornar às aulas. Porque a gente sabe que, assim, pela porcentagem que tem sido colocada aí, a criança em si, né, não é a maioria que desenvolve a forma mais grave da doença, porém ela leva para um idoso, e esse idoso sim pode contrair a forma mais grave da doença. A gente sabe que muitas famílias têm o arrimo, né, da família nos mais idosos, no avô, enfim. Então, sem falar parte da categoria dos profissionais de educação também, muitos estão ali
nessa zona de risco, digamos Sim. assim. Então eu não defendo em absoluto, enquanto não tiver uma vacina, enquanto as autoridades falam, isso já está superado, eu não defendo que nós retornamos a... E pro ano que vem, se você for eleito, como vai funcionar também essa questão das aulas? Enquanto não tiver uma vacina, não tem como a gente voltar. Perfeito. Mais um assunto aqui, Rodrigo, é a respeito do Condemate, né? A gente Sim. tem, para quem está acompanhando, a gente deve saber como que é, né? O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre o Condemate, sobre esse consórcio, se ele está deixando a dever, se ele pode fazer mais, no que ele pode, com você, o que você vai usar. O conceito do Condemate é muito importante, é bom, porque, por exemplo, remédio, em vez de uma cidade só procurar licitação, procurar aquele remédio, enfim, estou dando um exemplo, você tem um consórcio de várias cidades, você consegue baratear esse preço, né, e fazer com que nós tenhamos mais daquilo que a sociedade precisa, né. Agora, o Condemate precisa anunciar uma grande obra para a cidade, né? Eu posso estar sendo aqui equivocado, mas eu não lembro de uma obra. Essa obra foi conquistada pelo Condemate. Posso estar equivocado aqui. O Condemate precisa atuar na questão do Rodoanel, né? Porque o Rodoanel, a gente sabe que vai beneficiar toda a região aqui do Alto Tietê, né? E é uma obra importantíssima para a nossa cidade, né? Aí está aquela novela. Era para ser lá na SP66, aí transferiram para a região ali do Sete Cruzes, e aí, enfim, nós não temos isso, e isso está atravando, inclusive, como a gente colocou, né, o nosso desenvolvimento, né, e inclusive, sem falar na questão, já entra uma questão ambiental, inclusive, porque eu estava vindo de São Paulo esses tempo atrás, pelo Rodoanel, eu tive que ir até Itaquá, né, para pegar o retorno e sair. Então eu demorei quase 50 minutos a mais com trânsito e tudo mais. Então isso causou poluentes. Enfim, isso é um transtorno, além da questão do tempo, é um transtorno enorme. A gente precisa lutar sim para que tenha essa alça e resolva de vez esse problema, essa novela. Isso seria a minha próxima pergunta, né? Da alça do Rodoanel já. Então você vai fazer, se eleito, vai por meio até do Condemate, fazer pressão para que seja resolvido logo. Os deputados. Tem alguma preferência do local? Então, tá aquela briga, né? Ou SP66 ou a questão da região ali do Sete Cruzes. Que aí ficaria mais caro porque teria que refazer ali as estradas vicinais para comportar, né? Se eu não me engano, já estava projetado para a SP66, um projeto muito mais barato, né? Então a gente precisa desse gargalo. Aquilo que for mais factível, então aquilo que é menos em conta, eu acredito que a gente precisa lutar para que ele seja efetivado. Então na região da SP66, né, se for mais fácil, mas se bem que já vai ter um imbróglio aí, porque era lá, aí não é mais lá, aí enfim, né? Então a gente tem que ir para as agências financiadoras dessa grande obra, né, e bater a real. A gente precisa dessa alça no menor custo possível para a gente poder atender essa demanda. Entendi, perfeito. Rodrigo, tem um pessoal comentando aqui, né? Hélio Cavalcante disse boa tarde, parabéns Rodrigo, estamos juntos, agradeceu aqui o DS pela oportunidade, disse a democracia é quem será a grande vitoriosa nessa eleição. Também tem o Milton de Jesus Miguel, Movimento 65 Suzano, tem ideias e projetos para a cidade, acho que você deve conhecer esse pessoal. Sim. Perfeito. Bom, Rodrigo, tem alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria que eu tivesse perguntado? Bom, eu acredito que você estudou bem o nosso plano de governo. Eu gostaria de convidar aí os internautas ouvintes a conhecer o nosso plano e vamos debater, vamos construí-lo. Não é algo totalmente fechado, ele é isso que você fez. Ele é algo que vai fomentar um debate para nós pensarmos em melhorar a nossa cidade. Perfeito. Então, acabou saindo da live aqui. Mas é isso aí, então, pessoal. 44 minutos aí de entrevista. Se você quiser comentar, quem comentar depois, você pode eu já responder. posso pedir o voto, né? Então, se vocês leiam o nosso programa, eu quero o seu apoio. Vamos interagir nas redes sociais, presencialmente também, com as devidas recomendações médicas. E peço o voto para o Movimento 65,
Nós temos uma chapa também de vereadores. Inclusive, quantos vereadores vão? Nós temos 25 candidatos a vereadores, temos chances reais, né? Porque a gente sabe que o voto de vereador é proporcional, né? Uhum. Temos chances reais de ter uma representação, de repente até uma bancada, né? Para implementar justamente isso que nós estamos discutindo. Então, vote 65 para prefeito e também para os nossos vereadores. Entram lá na nossa página, tem todos os vereadores, enfim, nossas propostas, né? Que eles também são regionalizados e também de pautas centrais, para a gente poder ter uma representatividade forte e efetivar nossas ideias, que é o que vale mesmo. Nós estamos na política para melhorar a sociedade. Perfeito. Rodrigo, então muito obrigado aí pela participação sua aqui no nosso programa. Enfim, né, você já deu aí sua declaração final já também. Então, só tenho a agradecer. Inclusive só dizer que é um quê aí de nostalgia de querer fazer essa entrevista, porque é a primeira que eu tô fazendo como jornalista, assim, cobrindo eleições, parabéns, né? Então, chega até a ser um pouco especial para mim. E agradecer você, amigo internauta, que nos acompanhou até este momento. Teremos novas entrevistas com outros candidatos a prefeito aqui de Suzano nesta semana. Fique ligado no portal do Diário de Suzano no Facebook e também no nosso site, né, que é o www.diariodesuzano.com.br. Obrigado e até a próxima.